Pois bem, irmãos, então nós vamos dar início ao nosso estudo e Amém. se alguém tiver aí apostos aí com o Catecismo Maior, a pergunta 19, se alguém puder fazer a leitura da pergunta e da resposta, eu agradeço. Ok. Qual é a providência de Deus para com os anjos? Deus, pela sua providência, permitiu que alguns dos anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem em pecado e perdição, limitando e ordenando isso, como todos os pecados deles, para a sua própria glória. E estabeleceu os mais em santidade e felicidade, empregando-os todos conforme lhe apraz, na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Ok. Então, acho que é do conhecimento de todos os irmãos de que Deus permitiu, dentre todos os seres angelicais que ele havia criado, Deus permitiu que alguns desses anjos, de uma forma voluntária, mas também agora, lembrando, irremediavelmente, caíssem no pecado. Então, nós vamos ver alguns textos, né, do boa noite também aí ao Francisco, aí que está chegando. Uma boa noite, Francisco. Estamos vendo a pergunta de número 19 do nosso Catecismo Maior. Então, eu convido algum irmão que tem a sua Bíblia em Judas, Judas verso 6. Judas verso 6, pastor. Isso. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ok, obrigado, chefe. Então, anjos que não guardaram o seu estado original. Deus, como faz todas as coisas, e nada acontece, como temos visto, de acordo com a providência de Deus. Não acontece por um acaso, por sorte, azar, naquilo que nós passamos na nossa existência aqui na nossa vida. Deus também não é surpreendido por nenhum ato humano, como se alguma coisa pudesse acontecer e que Deus ficasse surpreso. Também os atos e as ações dos seres angelicais. Isso nos mostra Judas verso 6, que anjos, embora foram criados com o propósito de servir ao Senhor, o que nos dá a entender que ele criou de uma forma que eles poderiam mudar, né? Assim como o homem também. O homem poderia transgredir. Deus colocou lá uma árvore no jardim, de forma que o homem poderia pecar e transgredir contra o Criador. Então, Deus fez o homem santo, Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança, mas com a possibilidade de mudar e de transgredir, e até pela própria maneira como Deus havia constituído o homem. Dentro desse aspecto da imagem e semelhança de Deus, Deus é um ser livre e Deus nos fez também como seres livres, mas também responsáveis pelos nossos atos. O homem foi enganado lá pela serpente, né, Adão e Eva, e eles pecaram. Mas aqui está falando de seres angelicais que não havia nenhuma fator externo, como uma tentação, como algo que estivesse enganando ali, ludibriando o diabo, né, o Lúcifer e coisa assim. Mas, pelo contrário, eles não guardaram, né, o seu estado original. Não pecaram contra a verdade, contra a luz. Aquilo surgiu no coração de Lúcifer, do anjo que assistia na presença do Senhor Deus, e que outros anjos também foram conduzidos, né, para se rebelarem contra o Senhor Deus e se transformaram, então, Satanás e os demônios. Mas percebo que
há uma diferença sensível entre a queda humana e a rebelião de Satanás contra o Senhor Deus. Então, esses anjos que não guardaram o seu estado original, abandonaram o seu próprio estado, o seu domicílio, a condição em que eles estavam. Simplesmente não. E Deus permitiu. Lembrando, nada poderia acontecer sem a permissão do Senhor Deus. Ele agora os tem guardado, como nos diz aqui. Ainda não chegou o tempo, mas chegará esse tempo, de acordo com as profecias, de acordo com o Apocalipse, que Deus tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Então, percebam essa ação de Satanás. E Deus, é claro, Deus permitiu que alguns desses anjos caíssem em pecado. Vamos ver também lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Ok. Deus vai falar sobre Deus, né, que não poupou esses anjos quando eles pecaram. Pecar, lembrando, vem do grego a palavra hamartia, significa errar o alvo. Não fizeram aquilo ou não cumpriram o propósito para o qual foram feitos e foram capacitados para isso, dentro da providência de Deus. No entanto, lembrando que Deus os havia feito de maneira que podia mudar, né, e mudar, se rebelar. E mesmo nesse ato de rebelião de anjos, foi um ato controlado. Por que foi um ato controlado? Porque nós vamos perceber que Deus ele vai preservar anjos, ou escolher anjos que não caíram. Foram eleitos para isso, foram escolhidos para isso. Então, mesmo nessa rebelião, Deus foi pego de surpresa? Não há nenhuma surpresa. Deus foi... simplesmente ele sabia de todas as coisas, é claro, como um Deus onisciente que é. Ele não pode ser ludibriado, não pode ser enganado. Ninguém pode tentar fazer algo e que Deus fique surpreso com os atos, quer sejam humanos, quer sejam angelicais. E Deus controla e coordena todas as coisas, como temos visto na providência divina. Então, certamente, esses anjos que caíram, não devemos pensar aqui que Deus estava como que foi surpreendido ou quase surpreendido pelas ações desses anjos. Não, Deus sabia e Deus inclusive elege anjos para que esses não caíssem. Deus escolhe dentre todos, né? 1/3 dos anjos vão seguir a rebelião de Satanás e 2/3 vão permanecer. São chamados os anjos eleitos, tá? Então, vimos aqui, Deus não poupou anjos quando pecaram. É claro que ele está dizendo, se Deus não poupa os anjos, ele vai falar também sobre que não poupou o mundo antigo, né? Quando foram advertidos lá por Noé, e que ele pregava o juízo de Deus, embora parecesse algo tão demorado, né? Como foi o dilúvio, só lembrando que Noé passou lá 120 anos construindo a arca, e durante esses 120 anos ele foi o pregoeiro da justiça. E Deus não poupou aquela geração por terem rejeitado a pregação. Podemos também dizer, vai citar também Sodoma e Gomorra, quanto mais nós que temos hoje uma maior luz, maior revelação, maior, podemos dizer, evidências das promessas feitas por Deus, das ameaças feitas pelo Senhor e dos cumprimentos, né? Ao longo da história nós podemos ver isso. Se ele não poupou anjos, não poupou gerações antigas, então fica a advertência para a nossa geração também, no sentido de que
Deus já tem nos avisado, a sua palavra está aí e não devemos desprezá-la. Pois bem, mas a questão não são as advertências de Deus. A questão é que anjos caíram, anjos pecaram. Então, Deus os fez com a possibilidade de pecar. Claro que agora não há mais essa possibilidade, mas antes da queda dos anjos, ou antes da rebelião dos anjos, havia essa possibilidade. Gostaria também de convidar alguém a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 2, o verso 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ok. Tendo os anjos caído, e eu falo queda, mas na verdade não é queda, é rebelião mesmo, tá? Tendo os anjos se rebelado, Deus não há nenhuma providência divina para a restauração, redenção dos anjos. Deus não socorre a anjos, Deus não salva anjos. Não há nenhuma possibilidade de dizermos, se alguém pensar, será que o amor de Deus é tão grande que pode fazer com que os anjos sejam restaurados? O amor de Deus é tão grande, sim. O seu juízo também. E esses anjos que pecaram contra a verdade, se rebelaram de uma forma insidiosa contra o Senhor Deus, não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma providência e nenhuma revelação bíblica sobre restauração, redenção e restauração dos anjos à sua condição original. Quanto aos homens, já diz que há essa possibilidade, mesmo nesse versículo, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E novamente nós vamos perceber que todos os homens que Deus vai socorrer, vai redimir? Não. Deus vai redimir um povo que ele tem feito um pacto. Por isso que ele vai falar sobre a descendência, não de Adão, mas que de Adão vem todo o gênero humano, mas ele vem socorrer a descendência de Abraão. Adão, ele é o pai de todos os homens. Abraão, ele é o pai da fé e daqueles que seguem as pisadas do pai da fé. Ele é salvador, ele socorre aos descendentes de Abraão. Então, perceba a diferença aqui daqueles que pensam na redenção humana como sendo uma redenção universal. Deus vai salvar todo mundo. Não, nunca foi propósito de Deus salvar todos os homens indistintamente. Jesus vai dizer, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E lembrando que na época de Jesus ele fazia uma distinção clara sobre as ovelhas, as suas ovelhas e os bodes. Ele vai dizer que ele classifica a humanidade nesses dois grupos, né? Os bodes que ele vai separar à sua esquerda e as ovelhas que ele vai colocar à sua direita, tá? Então, toda a humanidade é composta, né, daqueles que são descendência de Abraão e também descendência de Adão, né? Então, na verdade, todos são de Adão e dentre esses existe mais especificamente descendência de Abraão. E é esses que Deus socorre. E não há nenhuma provisão, nenhum planejamento da parte do Senhor de redimir anjos. Tá? Vamos ler lá em João, capítulo 8, verso 44, por favor. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos que ele foi homicida,
desde um princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uhum. Ok, obrigado, Zé. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Perceba, não é que ele não conhecia a verdade, não é que ele desconhecia, ele jamais se firmou. Ele jamais quis a verdade como padrão para a sua existência. Ele achou, afinal de contas, que ele era melhor do que isso. Na verdade, ele achou que ele era melhor do que Deus e maior do que Deus. Ele jamais se firmou na verdade, que havia uma ideia conceitual, né, na mente dos anjos acerca do Criador. Percebam, mesmo que não pudesse compreender com clareza o Criador, Deus é maior do que o que os anjos podiam ver e perceber. Tanto é que a presunção desses anjos é que eles poderiam ser maiores e estabelecer o trono acima do trono de Deus. Então, há algo que eles não poderiam compreender acerca da natureza, do caráter da pessoa de Deus. No entanto, havia, sim, como que conceitualmente, o padrão. Verdade é um padrão. O que é verdade? Verdade é o que é. Ela é imutável, ela é absoluta. Tá? Nós vivemos uma geração, numa época do relativismo moral, relativismo, sei lá, filosófico, espiritual, eclesiástico. Tudo é relativizado na nossa geração. Se para você está errado, tudo bem, mas para mim está certo, e por aí vai. Cada um torna-se a si mesmo como padrão do que é certo e do que é errado. Mas a verdade não. Na verdade, e conceitualmente, a verdade é o que é. E ela é absoluta. Não importa o que eu pense acerca da verdade, ela não vai mudar por causa do que eu penso de uma forma diferente. E os anjos, eles conheciam a verdade. Tinha uma verdade para ser conhecida. E simplesmente nos diz aqui que ele jamais se firmou nesta verdade. Tá? Então, nós estamos falando aqui da revelação da palavra de Deus, que nos é concedida, mas há uma verdade antes dos tempos eternos no qual os anjos poderiam se firmar. Tanto é que os outros se firmaram. Não, nós vamos ficar aqui. Embora talvez não possamos entender e compreender e perceber todas as coisas, vamos ficar naquilo que diz, nessa verdade que nós conhecemos. E os outros não permaneceram na verdade. Portanto, eles pecaram espontaneamente, né? Então, quando um pai, uma mãe diz para o filho, não faça isso, não ande por esse caminho, não... Enfim, está dando algumas orientações no sentido do que não deve fazer, bem como orientações no sentido do que deve fazer, faça isso, né? Vai por este caminho. E quando a criança, depois de ser orientada, ela decide não andar por aquele caminho que os pais orientaram, esse ato é um ato espontâneo. Está fazendo porque quer, não é por falta de advertência. Uma coisa é uma criança quebrar o vaso da sala, e quando os pais nunca disseram nada acerca de não jogue bola na sala. Nunca disseram. E a criança lá vai, joga a bola e quebra o vaso. Ele não foi uma questão espontânea, não foi uma questão que não quebrei porque quis. Outra coisa é quando os pais orientam e dizem, não faça isso aqui, e ele faz, ele está pecando, ele está transgredindo espontaneamente. Ele sabia que não deveria fazer isso. Tá? Então, ele é responsável e deve ser responsabilizado pelos seus atos. Nunca é bom, Deus nunca tira a responsabilidade de quem quer que seja, nem dos anjos,
quando pecaram, se rebelaram, nem dos homens de Deus, como Davi e outros que pecaram, e aí então sofreram as consequências dos seus pecados, nem muito menos dos ímpios, que pecam contra a verdade, quer seja a que está escrita nas Escrituras Sagradas, quer seja da lei moral implantada no coração e na consciência de cada um. Então, o pecado aqui é dos anjos, agora falando dos anjos, eles pecaram espontaneamente. Pecaram porque quiseram pecar. Tá? Gostaria também de convidar alguém a abrir a Bíblia em Jó, capítulo 1, no verso 12. Vamos ler, pastor. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ok, para quem conhece a narrativa do livro de Jó, sobre a história de Jó, como ele, as coisas que aconteceram com Jó, perdeu tudo na vida, perdeu todos os seus negócios, era o homem mais rico do Oriente. Lembrando, ele era contemporâneo lá de Abraão. Era um homem rico, tinha 10 filhos, perdeu tudo, numa lapada só. Vieram e roubaram seus animais, mataram seus homens, funcionários, bem como, numa ocasião, os filhos morreram também, todos. E Satanás, ele chega na presença do Senhor Deus e diz: é claro que Jó é um homem íntegro, reto e tal, porque o Senhor tem abençoado ele. Toque nas coisas dele para você ver se ele não vai te amaldiçoar, não vai desistir de segui-lo. E Deus permite que ele faça isso, mas diz: mas não toque nele. Tá? Você pode tocar em todas as coisas que ele possui, mas não toque na vida de Jó. Então, percebam aqui que mesmo os atos, as ações de Satanás e dos demônios, Deus impôs e impõe limites aos pecados e às ações e às ingerências de Satanás, de maneira que eles jamais podem fazer qualquer coisa sem a prévia permissão do Senhor Deus. Eles não podem agir à revelia da providência, da soberania do Senhor Deus. Então, eles, quer queira, quer não, ainda que são opositores de Deus, são inimigos de Deus e são inimigos do povo de Deus, que desejam de todas as maneiras levar os filhos de Deus a se apostatarem do Senhor Deus, se afastarem de Deus, todas as suas ações estão limitadas pela vontade do Senhor Deus. Tá? Então, esses anjos que pecam e pecam espontaneamente, mas eles não estão livres e fazem o que bem entende. Até porque se lhes fosse dado a permissão de fazer o que bem entendesse, meus irmãos, se vocês perceberem o livro de Jó, o poder que eles têm de fazer coisas acontecerem, aquilo que vai nos revelar Apocalipse sobre o poder de fazer até chover fogo do céu, de ressuscitar e de tantas outras coisas. Tudo, é claro, com a permissão do Senhor Deus. Imagine eles fazendo o que bem eles entendessem neste mundo. Acho que esse mundo já nem existiria. Então, esse mundo, ele é o único que é o Rei soberano sobre todas as coisas, é o Senhor Deus. Então, Jó 1:12 vai falar isso, vai dizer: não estendas a mão, e Satanás vai e faz somente aquilo que lhe é permitido fazer. Mateus capítulo 8, verso 31. Então
os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Uhum. Ok. Novamente, os irmãos sabem essa história lá do Gadareno, onde era uma pessoa que estava possessa de uma multidão lá de demônios, né? Era uma multidão, era uma legião, né? Porque eram muitos, e ele não simplesmente vai dizer, né? Olha, se vai nos expedir, então eles rogam ao Senhor que permita que eles entrem no porco. Em outras palavras, nem no animal, e aí pode perceber que a Bíblia mostra que um animal pode estar endemoniado, tá? Os porcos, pelo menos, ficaram possessos de demônio. E os demônios entraram nele, mas só puderam entrar nos porcos com a permissão do Senhor Jesus Cristo. Então, se nos expeles, permite. E se não permitisse, eles iam poder fazer alguma coisa? Poderiam agir a revelia da vontade do Senhor? Certamente que não. Então, percebam que só puderam fazer isso porque Deus, o Senhor Jesus Cristo permitiu. Tá? Então, rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos, ou permite que entremos ali nos porcos. E eles daí, de fato, entraram nos porcos. Tá? Então, até isso, até um porco que era considerado pela cultura judaica como um animal imundo, mas nem nesse animal imundo, lembrando, quando estou falando de imundo, é à luz da cultura judaica. Se alguém me perguntar se pode comer carne de porco, eu diria, fique à vontade. Nós não estamos mais debaixo de uma regra dietética do Antigo Testamento, e não somos judeus. Mas, considerando nessa perspectiva, até isso não era permitido aos anjos fazerem algo sem a vontade do Senhor Deus. Tá? Então, devemos concluir a soberania de Deus e os limites que Deus impõe aos próprios demônios. E qual é a razão disso tudo? Mostra a soberania de Deus, promove a glória de Deus. E mesmo nas ações de Satanás, ainda assim, os planos e os propósitos, segundo a providência de Deus, são cumpridos. Se Satanás encheu o coração lá de Judas para atrair o Senhor Jesus Cristo, devemos lembrar que, embora isso tenha de fato acontecido, aconteceu para que o propósito de Deus, segundo as suas promessas, fossem cumpridas. E há muito tempo antes, Deus havia dito, por meio dos profetas, que um dos companheiros, né, vem da palavra latina, companis, aquele que comparte do mesmo pão, iria de trair Jesus. E assim aconteceu, de fato. Então, a ação do diabo sobre a vida de Judas nada mais foi do que a permissão de Deus para que a palavra de Deus se cumprisse. Tá? Então, a imposição de limites das ações de Satanás. Então, vamos abrir lá em 1 Timóteo 5:21. Quem achar pode ler? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ok, obrigado. Paulo aí introduz aqui nessa exortação forte, né, que está escrevendo e conjurando, né, perante Deus e Cristo, e também os anjos eleitos. Percebam aqui sobre essa realidade de anjos eleitos. Eles foram eleitos para quê?
foram eleitos exatamente para não cair. Foram escolhidos, eleição aqui deve ser entendido como a livre escolha de Deus, não a escolha dos anjos, mas a livre escolha de Deus em fazer com que esses anjos permanecessem sem serem afetados pelas sugestões de Satanás, o antigo anjo que assistia na presença do Senhor Deus e que caiu, que se rebelou contra o Senhor. Então, anjos eleitos, aqui é introduzido, né, esse conceito de anjos que foram escolhidos. Tá bom? Marcos, capítulo 8, verso 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ok. Com os santos anjos, lembrando a palavra santo, palavra grega, hamartia, ágio, significa separado, santo. Eles foram separados por Deus, assim como nós, né, os santos e amados de Deus, aqueles que foram separados por Deus. A santidade não é intrínseca a nós. Nós não somos santos porque somos santos, nós somos santos porque Deus nos tornou santos e nos separou para sua própria glória. E os anjos também aqui, quando dizemos que eles foram separados. Então, dentre todos os anjos que ele criou, ele separou alguns. Percebam, ele elegeu, anjos são anjos eleitos, são santos anjos, tá? Não só porque mantém um padrão de santidade, de não rebelião contra Deus, de andar segundo aquilo que Deus ordena, andar segundo a verdade, não como os anjos que não guardaram o seu domicílio antes e nem se firmaram na verdade, mas são anjos que têm guardado o seu domicílio, estado onde devem estar e que têm andado segundo a verdade de Deus. Então, são santos anjos. Percebo que Deus firmou esses anjos, os demais, os que não caíram, como em santidade e fidelidade, serviço, propósito, cumprindo o propósito e, consequentemente, felicidade, né? Nós vamos ver que os anjos, eles exultam, eles se alegram nos céus, inclusive por coisas que não acontecem com eles, mas há uma festa no céu quando alguém se converte. Os anjos se alegram ao ver o propósito de Deus sendo cumprido, eles se alegram com as coisas de Deus, tá? Então eles não estão lá infelizes, estão, pelo contrário, se alegrando nas ações de Deus. Quem está infeliz é o diabo e seus demônios, que não somente estão infelizes e querem produzir infelicidade no mundo todo, fazer com que as pessoas sejam também que nem eles, infelizes, tristes, miseráveis, tá? Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Ok. Então percebo também que não é meia dúzia de anjos não, tá? Quando estamos falando sobre anjos, seres angelicais, Hebreus vai dizer as incontáveis hostes de anjos. Se 1/3 desses anjos caíram, se rebelaram, e a gente não sabe o número, mas certamente são muitos demônios soltos aí neste mundo aí, querendo
tentar enganar, mentir, perverter o juízo, e essas coisas todas estão aí, agindo aí. Mas pode ter certeza que maior é o número dos anjos que permaneceram em santidade e foram eleitos para isso. E nós também, né, como nos diz aqui, então, esse texto, esses incontáveis anjos, né, essas miríades de anjos aqui que Deus tem conservado. Incontáveis ossos de anjos e a Universal Assembleia. Então, são muitos os que permaneceram com o Senhor. E, por fim, o propósito de Deus em relação aos seus anjos, o que eles fazem. Então, eu gostaria de convidar alguém a abrir a sua Bíblia, Salmo 104, verso 4. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Ok. Lembrando aí dos ministros, são aqueles que servem e cumprem o seu propósito e o seu papel. Tá? E Deus faz esses anjos, a teus anjos como ventos, e na verdade espíritos, não tem carne, não tem corpo, né? São seres espirituais e são ministros que servem ao Senhor. Nós vamos ver isso também lá em Hebreus 1:14, mas antes vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Então, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Que tal essa? É claro que vocês vão perceber aí a destruição do exército dos assírios. Historicamente, aquelas guerras antigas, mas perceba aqui que nas guerras de Israel há muito da capacitação de Deus, capacitando o povo de Israel a lutar e pelejar contra inimigos mais poderosos, mas também há intervenções diretas de anjos trazendo vitória para o povo de Israel, sem que eles tenham a necessidade, inclusive, de pegar em armas. E esse é um caso aqui específico, né, que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. É muita gente. E os que ficaram vivos só acordaram de manhã para ver o estrago que tinha sido feito. Lembrando também que quando passou o anjo do Senhor, né, o anjo trazendo juízo no Egito, onde os primogênitos morreram, também foi uma obra angelical, né, trazendo o juízo do Senhor e ceifando a vida dos primogênitos, de todo primogênito dos egípcios, né? Também vemos outras manifestações de anjos trazendo ou agindo, trazendo libertação, trazendo vitória. Eles são ministros do Senhor. E lembrando também, esses anjos, eles não agem à revelia. Não dizem assim, vamos ali dar uma ajudazinha para o povo de Israel e vamos fazer isso. Não, eles fazem exatamente aquilo que Deus ordena que eles devem fazer. Nem mais, nem menos. Não, eles estão debaixo, são ministros do Senhor. Lembrando, esse é um ponto importante, que eu já toquei em outrora, é que eles são ministros do Senhor, não são nossos ministros.
Eles não são nossos servos. Nós não podemos dar ordens a anjos. E nem podemos orar a anjos. Não podemos adorar anjos. Eles não são e não estão aí para cumprir os nossos desejos e caprichos. Tá? Então tem até na internet aí, conheça o teu anjo. Né? Você vai lá, são pessoas, não são anjos, são demônios mesmo. Tá? E que você pode manipular esses anjos. Isso não é de Deus. Tá? Sempre lembrem, os anjos são ministros do Senhor. Então vamos ver aí em Hebreus capítulo 1, verso 14. Vamos lá. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ok. São todos eles, percebam, fala sobre a natureza deles, são espíritos. Tá? Espírito não possui corpo, não podemos tocar nesse sentido, né? São espíritos. E são ministradores, são ministros do Senhor Deus. São enviados. Se são enviados, eles não agem por conta própria, não são autônomos, né? Eles agem de acordo com ordens. Comparando aí a um soldado na guerra, ele tem ordens, ele cumpre ordens. São enviados para serviço. Servir aqui. Muitas vezes trazendo proteção. Já comentamos sobre isso aqui. Quantos não foram já preservados por ações angelicais? Até o Francisco, alguém havia perguntado se isso não impacta a questão de novas revelações, já que a Bíblia é suficiente. E não, absolutamente não. A não ser que eles venham para transmitir uma nova mensagem. Mas eles, aí nesse sentido, sendo portadores de uma nova mensagem, aí nós dizemos que ainda que um anjo do céu venha transmitir uma nova mensagem, seja considerado como anátema. Mas para servir a igreja, servir os santos, de alguma maneira, eles continuam a fazer isso. E eles são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, ou a vida eterna. Então, eles têm propósitos. E Deus usa, então, seus anjos como seus servos, como seus ministros. Então, essa é a providência de Deus para com os anjos que foram preservados, tanto os que foram preservados e as suas funções, como também aqueles que Deus permitiu que caíssem em pecado e se rebelassem contra o Senhor Deus. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pastor, eu fiquei só olhando para o texto que a gente leu anteriormente, que foi 2 Reis 19:35. 2 Reis 19:35, quando a expressão ali é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor ali não seria o anjo teofânico, pastor? A presença de Cristo, ou o próprio Deus ali, ou a presença de Cristo pré-encarnado? Uma vez que a gente estuda, né, quando a maioria das vezes que a Bíblia expressa o anjo do Senhor, né, ela é uma referência ao anjo teofânico, né? Não poderia ser o anjo teofânico? Uma vez que o texto diz aí, 2 Reis 19:35, né? Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres, né? Então, a expressão está o anjo do Senhor, né?
É, é boa essa observação, que devemos lembrar também que anjos servem ao próprio Senhor, né? Mas aqui realmente se refere ao anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado, né? É uma referência ao próprio Deus. Mas sempre lembrando, né, embora aqui esteja falando o anjo do Senhor, não sei se talvez em algum anjo, num contexto paralelo, fale sobre a ação angelical mesmo, anjos, né? Não no sentido do anjo do Senhor, mas no sentido de anjos. Não sei se na Segunda Crônicas, vamos ver na Segunda Crônicas, 32, 21. Perceba lá, Francisco, verso 21, aquilo já ele não menciona como sendo o anjo do Senhor, mas sim que o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Aqui ele já não faz a referência ao anjo do Senhor, mas que o Senhor, né, ele envia um anjo. Essa é a referência. Isso. Pastor, na realidade só mesmo a gente vê isso aqui, mas de fato, como a gente sabe, né, o próprio episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, né, Deus enviou anjos, né? Deus enviou anjos para a destruição. Então, só para a gente ver essa questão aqui, mas a gente perfeitamente sabe, né, que Deus, em várias ocasiões, enviou anjos, né, para o seu propósito, né? Então, não há nenhuma dúvida mesmo. Não, mas porque daí foi boa a sua observação, porque de repente a gente está falando de anjos, e aí você diz assim, não, mas isso aqui não é bem anjos, né? Mas Deus, ele age por meio dos anjos. Entende? O que eu entendo lá é que, embora lá esteja uma referência clara ao anjo do Senhor, ou seja, o próprio Senhor, mas alguém pode agir por intermédio de representantes. E nos parece, então, que é esse o caso, que é Deus que está fazendo. Então, é propriamente correto dizer Deus fez isso. Mas também é propriamente correto dizer Deus enviou anjos, ou até um anjo só, até para perceber que em 2 Crônicas vai dizer que Deus mandou um anjo, não está com A maiúsculo, referindo então que o anjo do Senhor, ou o Senhor, envia um anjo. Um anjo só fez todo aquele estrago. Imagine só. Deus não precisa mandar um monte de anjos, basta mandar um. Isso aqui é incrível, né? E esses anjos, que são ministros do Senhor, eles servem à igreja. Então, em toda e qualquer circunstância, eu penso que, como uma aplicação, lembre-se que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem ao Senhor, e Deus os livra. Então, ninguém pode barrar, né, a ação de um anjo, não nesse mundo, e descansar, que Deus ele está cuidando de nós, quer seja uma ação direta dele, quer seja uma ação dos seus anjos, em favor daqueles que hão de herdar a salvação, devemos descansar em Deus, tá? Mas eu acho que foi boa a sua observação, viu, sim, Francisco? Porque poderíamos, então, estar incorrendo num erro, dizer, olha aqui, mas aqui não é bem anjo.
Mas o que nos dá a entender, então, que é o Senhor agindo por meio de anjos. Eu estava olhando a outra referência, pastor, que é Isaías, né? Isaías 7, versículo 36 e 37. E lá está a expressão o anjo do Senhor também, novamente. Mas é aquilo que eu disse para ti, não deixa de ser, né? Isso. Não deixa de ser. É ele agindo por meio dos seus ministros. Isso. É a ação de Deus, agindo por meio dos seus ministros. Assim como foi também lá em Sodoma e Gomorra, lembra que ele foi também. Se você perceber, Abraão, ele está conversando com Deus. São 3, né? Um é o Senhor e 2 são anjos. E os 2 que seguem para Sodoma e Gomorra são anjos. Mas o Senhor estava junto. E, de certo modo, são ministros do Senhor. E quem estava realizando tudo aquilo era o Senhor, por meio de anjos. Tá bom, acho que ficou claro, né? Isso, talvez, né? Ficou sim. Ficou, pastor. Obrigado. Nada. Então tá, meus irmãos. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui e suplicando assim que Deus nos abençoe e nos conceda maior crescimento na graça e no conhecimento.